bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho. Como sempre, estou na companhia dos dois Pedros, Pedro Filipe e Pedro Cabrita. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar com o rescaldo da Taça de Portugal. O Benfica perde mais uma competição, termina a época sem nenhum troféu. Pedro Filipe, foi a chamada época de sonho para a época terrível. Sim, em 12 dias passou de uma das melhores, ou melhor, potencialmente uma das melhores épocas de sempre da história do clube, para potencialmente uma das épocas que vai ser mais marcante e que vai deixar mais cicatrizes na mente dos adeptos benfiquistas. Foi quase traumatizante. Ontem no Jamor viu-se caras de trauma. É que já nem sequer houve choro, como ouvi na Liga. Sim, houve raiva, não é? Houve raiva, houve descontentamento, houve pôr tudo em causa, o presidente, o projeto, o treinador, os jogadores, aqueles que há 15 dias eram idolatrados como heróis, depois do jogo com o Marítimo, ontem eram apedrejados como vilões. O que é que tu achas que se passou, Pedro Cabrita? Achas que foi uma época em que supostamente tudo iria correr bem, mas o que é que falhou? Algo falhou? Eu acho que o que falhou foi o inverso do que aconteceu no Futebol Clube Porto, que é o Futebol Clube Porto ficou calado até à vitória final e o Benfica desatou a festejar quando ainda não tinha ganho nada. E foi caindo passo após passo até ao passo final. E agora é um problema porque gerir frustrações e gerir expectativas tão altas. Eu lembro-me que há um mês atrás o Benfica para o ano ia ganhar a Liga dos Campeões, porque este ano limpava o campeonato, a Liga Europa e a Taça de Portugal nem se falava, porque já estava no papo. Sim. E eu lembro que com este título do Futebol Clube Porto e provavelmente com o título que poderá ganhar frente ao Guimarães na Supertaça, a distância entre o Futebol Clube Porto e o Benfica poderá ser maior. E aquilo que dizíamos há um tempo atrás, que era esta estrutura estava a aproximar o Benfica do Futebol Clube Porto, vai-se perdendo. E agora, vendo aquilo que Jesus fez ao longo desta época, ele está em 3 competições, chega a 3 pontos cruciais, falha nas 3, e o que acontece no final do jogo da Taça Portugal, e viu-se, houve 2 imagens bastante expressivas, que foi Jorge Jesus a chorar no final do jogo, e depois a tentativa de agressão de Cardoso. Estas 2 situações, o que é que espelham dentro do Benfica, Pedro Filipe? Espelham um total descontrole, não é? Espelham um total descontrole emotivo de todos os agentes. Primeiro Jorge Jesus a chorar, quer dizer, chorar no Dragão, consigo compreender, era a primeira desilusão, e uma desilusão daquela forma, no minuto 92. Se chorar a segunda vez, a mim já me começa a parecer um sinal de fraqueza. Já me começa a parecer um sinal de não tenho mínimo controle no meu destino. Bom, estamos todos um bocado reféns da sorte, mas um treinador tem algum controle, e eu acho que o Jorge Jesus ontem não usou, nem todas as armas que tinha ao seu dispor, nem usou da melhor maneira as armas que tinha ao seu dispor. Há atitudes de Jorge Jesus que não dá para compreender, e nada justifica a atitude de Cardoso. Mas estar a ganhar 1-0 ao Guimarães e tirar um ponta de lança para pôr um médio, o que é que isso mostra? É um médio criativo, mostra exatamente que estou satisfeito com este 1-0. Mas ele na conferência de imprensa veio afirmar isso e confessou que estava contente e que estavam a jogar para o resultado. Pois, então, mais uma vez, pagou. Porque isto já tinha acontecido no Dragão, quando ele pôs Roderico Miranda. Será que ele não aprende com os próprios erros? Não foi assim há tanto tempo. Já tem vindo a mostrar há longos anos que não aprende com os erros cruciais. Então faz sentido manter um treinador que não aprende com os mesmos erros? É cometer exatamente os mesmos erros no mesmo sol, é a mesma coisa. Eu acho que a leitura tem que ser feita de duas maneiras. Para Blaimar. Como é que se justifica agora o que vai acontecer para a frente do Benfica? Ou seja, Luís Filipe Vieira, há cerca de um mês, dizia que Jesus era treinador para 2, para 4 anos. Agora que perdeu tudo, agora que não há nada mais para ganhar, depois dos jogadores tentarem agredir o próprio treinador, como é que Luís Filipe Vieira vai recuperar o que quer que seja? É assim, no ano em que Ferguson saiu do Manchester United e falava-se que Jesus podia ser o Ferguson do Benfica, podemos pôr a leilão a pastilha de Jesus já esta temporada e ele também fazer o mesmo caminho que Ferguson. Eu, por exemplo, e não estou a brincar, o papel que Ferguson vai fazer no Manchester United, já que Jesus potencia jogadores e dá muito dinheiro a ganhar ao Benfica, bem sei que ele nunca iria aceitar esse cargo, mas eu não viria com maus olhos o cargo de manager para Jesus, deixando que um treinador de campo pudesse tomar as decisões cruciais nos momentos decisivos para que o Benfica chegasse às finais e não as perdesse como aconteceu esta temporada. No entanto, não podemos só olhar aos resultados, porque eu acho que se houver capacidade de juntar este grupo, se os jogadores estiverem com o treinador, se o treinador estiver com a estrutura e se a estrutura for modificada nas suas competências, eu acho que é possível fazer aquilo que, por exemplo, o Bayern de Munique fez
esta temporada. O Bayern Munique, a temporada passada, também perdeu as finais todas, Exato. perdeu o campeonato, manteve o treinador, manteve a estrutura, manteve os jogadores e esta temporada ganhou tudo. Portanto, não é impossível uma equipa que chega a finais e chega até ao final do campeonato e perde, manter o treinador. Mas isto não parece um erro clássico do Benfica? Ou seja, comparando, por exemplo, com aquilo que se faz no Futebol Clube do Porto, os problemas costumam-se resolver dentro de casa e não para fora. No Benfica é um hábito os problemas resolverem-se para o exterior. Não se resolve a casa, mas resolve-se aquilo que está à volta da casa. Não é esse o problema do Benfica? Ou seja, quando Luís Filipe Vieira diz que Jesus é treinador para daqui a 4 anos, não se antecipou àquilo que era suposto? Por tudo que tem entre os dois clubes, o Benfica é o clube em Portugal que dá mais instabilidade. É de facto muito difícil ser-se o que quer que seja no Benfica, porque a pressão, quer interna, quer Olha o externa... Sporting, não é? Já tem. Não. O Benfica ainda tem objetivos que o Sporting neste momento, se formos ver claramente e objetivamente, não tem. E o Benfica ainda os tem. E isso dá uma grande instabilidade, porque de facto há uma grande pressão. O treinador do Benfica está sujeito a uma grande pressão. É uma espécie de E Real Madrid. o futebol é isto, tem esta crueldade, não é? Nós que há 15 dias dizíamos, Jorge Jesus, que época brilhante. Há 15 dias, Vítor Pereira, não foi assim há tanto tempo. Há 3 semanas, Vítor Pereira dizia, o campeonato está entregue, é do Benfica, foi sujo. Mas o futebol é assim, não é? É assim, a bola vai ao posto, uma vai um sentido mais ao lado, um sentido outro. É herói, é vilão. Mas a questão é ver se o treinador teve influência nessas derrotas, não é? Mas a questão é que teve. É a questão. E acho que basta olhar Esse é que é o para os problema. jogos e vemos claramente que teve. Houve falta de ambição no Benfica nos 2 jogos. Porque a Liga Europa, vamos ver, o Chelsea era o principal favorito. Nestes 2 jogos o Benfica tinha a vantagem do seu lado. Um empate no Dragão praticamente garantia o título. Depois bastava ganhar em casa o último classificado. Contra o Guimarães, E obviamente o Benfica, se tivesse ganho o campeonato, Ainda por cima, é que não vamos ver- havia mal nenhum ter perdido a Liga Europa com o Chelsea. Nada. E mesmo que perdesse a Taça de Portugal, ninguém punha em causa o treinador. Mas ainda assim, ou seja, perder com este Guimarães, que é um Guimarães desfeito, um Guimarães quase na falência, um Guimarães de júniores. Esta equipa do Guimarães é uma equipa feita a remendo, sem dinheiro, de E júniores. o Guimarães já tem 2 jogadores no Futebol com o Porto. Isto é mais uma ironia. não é? Sendo que o jogador que marcou o golo já lá está. Não é? Foi. Ainda hoje Pinto da Costa vai dar a alfinetada de tenho ainda mais prazer que tenha ganho o Guimarães e com um jogador que já é nosso. Não há aqui uma certa falha, não é só de objetivos, mas de pensamento da parte do Benfica. Falou-se muito na linha de melhorar o Benfica, torná-lo grandioso novamente. Não houve uma queda ainda maior do que seria a subida possível? Ó Filipe, mas lá está uma coisa. É um problema estrutural. Se mudares o treinador e se a estrutura ficar igual, vais ter o mesmo problema para a próxima temporada. Mas, Portanto, o problema é da estrutura, não é do treinador Deixa-me só. voltar-te uma coisa. Porquê que tu achas que o problema é da estrutura e não é do treinador? Porque a estrutura é que apoia o treinador. A estrutura é que é capaz de dizer a um treinador que não pode ter este tipo de atitudes, que não pode, por exemplo, ter a confiança de se colocar numa posição já de quase campeão, nem pode ter a posição de ir defender o resultado para o Dragão. Mas não é uma estrutura, por exemplo, que faz substituições. Não é uma estrutura que lança um Pablo Aimar. Não é uma estrutura que tira um avançado para pôr um médio quando está a Tudo ganhar bem, um zero. isso Isso é o treinador. Sim, mas não foi Então assim. não vamos ilibar o treinador. Eu não estou a ilibar o treinador. Eu estou a dizer é que se a estrutura continuar a ter este tipo de atitudes, tu podes mudar o treinador e amanhã teres o Rui Vitória ou o Fonseca do Passos Ferreira ou outro que tal, vai outra vez acontecer a mesma coisa. A não ser que vais buscar um treinador como o Trapattoni, não é? Que nós sabemos que tem uma autoridade junto dos jogadores e do plantel e mesmo da estrutura que não deixa que ninguém penetre nela. Caso contrário, eu acho que mudar o treinador só por mudar é um erro. Acho que não é por aí. Ou muda-se a estrutura e a maneira de fazer as coisas. E nesse sentido, o treinador até pode ficar, se houver condições psicológicas para isso. Se na próxima temporada empatar o primeiro jogo, não despedirem o treinador, se é para isso, mais vale ir embora já. O que eu acho é que tem que haver uma reflexão interna por parte do Benfica e da sua estrutura de perceber se é este o caminho ou se tem que virar à direita ou à esquerda. E aí não passa só pelo treinador, passa se calhar pelo diretor desportivo, passa se calhar pela maneira de comunicar. Pois, exato, não se sabe bem quem é. Onde é que estava António Carraça? Onde é que estava o Rui Costa? Onde é que estava o Rui Costa? Estava na tribuna, António Carraça estava lá no banco. A fazer nada. Eles nem são agentes. Mas isso, coisas. lá Não há está, são controle. questões. Eu acho que isto é uma questão mais interna do que propriamente de estarmos aqui, e podemos estar, temos todo o direito disso, estar a especular se sai o treinador ou não. Eu acho que o problema é mais do que isso, é mais interno do que isso. O que eu acho que aconteceu ali, e eu estou no sentido que o treinador deve sair, independentemente dos bons resultados que já esteve e da evolução que o Benfica teve com o Jorge Jesus, e isto é que reconhecer. Havia hoje, ou seja, quando o Jorge Jesus entrou no clube, o Benfica era o 17º em termos de ranking europeu e hoje é o 6º.
Ou seja, pela primeira vez E há- na sua história, o Benfica vai ser cabeça de série E há que não esquecer para o isso, ano, não é? nas competições europeias, na Por Liga isso, dos por Campeões. isso é que eu digo que é preciso ter cuidado com a análise Sim, que se mas a faz. questão é que o Jorge Jesus, naquela tarde, não perdeu a taça. Pior que isso, ele perdeu os adeptos. E uma equipa que não tem o apoio dos adeptos não vai funcionar. Mas pode ser uma coisa repentina, Não atenção. não é, Pedro. Estas coisas nunca são Vamos ver, repentinas. as próximas 24 horas e o vão que, ser e o- importantes E o que também. vai matar ele faz a mesma coisa que vai matar Fernando Santos. E que depois qualquer resultado negativo, quando os adeptos já não estão connosco, é amplificado. Foi o que aconteceu a José Mourinho esta época. Precisamente que José Mourinho perdeu os adeptos depois da guerrilha com o Casillas, já estava arruinado. Não dá. Porque depois, uma coisa que já se quer e que já é de nervos, um jogo que já é de nervos, que já é de tensões, que já é de paixões, duplica a dificuldade do jogo. Duplica tudo. Vamos passar para o nosso segundo tema de hoje. Vamos analisar aqui a questão de Miguel Sousa Tavares e Cavaco Silva. Miguel Sousa Tavares escreveu uma crónica no Jornal de Negócios, onde chamou e classificou o Presidente de palhaço. O Presidente Cavaco Silva pediu à Procuradoria-Geral que analisasse as declarações e Miguel Sousa Tavares pode incorrer numa pena até 3 anos. O próprio escritor e comentador já referiu que foi excessivo naquilo que disse. Ele está a fazer uma comparação ao Beppe Grillo, italiano. A questão que se coloca aqui é Miguel Sousa Tavares faz uma crónica, não está a comentar. Até que ponto é que isto é plausível? Ou seja, até que ponto é que este inquérito ao escritor faz sentido? Pedro Cabrita. Bem, relativamente a esse caso, há que contextualizar. Foi uma pergunta que foi feita em comparação ao candidato das eleições italianas, que é e que Beppe foi Grillo. um palhaço, mesmo no sentido literal. E neste caso, Miguel Sousa Tavares, também ao seu estilo, cedeu-se um pouco, mas no entanto, lá está, isto para mim são politiquices, porque eu, apesar de penalmente estar previsto uma sanção para quem ofender a honra do Presidente da República, eu não vejo que isto vá ofender o Presidente da República, porque lá está, foi uma pergunta, foi uma comparação, e que quem queira perceber, percebe que a comparação era porque Beppe Grillo também foi palhaço ou é palhaço. Portanto, não vejo que isto... Eu acho que o Presidente da República, em vez de estar a fazer acusações a um comentador, deveria era desprezá-lo e preocupar-se com outras coisas, e, por exemplo, com o falhanço que foi este Conselho de Estado na semana passada. E se calhar é um bocadinho por aí, se calhar alguém da comunicação do Presidente da República disse vamos mas a empolar este caso para tentar esconder o falhanço que foi o Conselho de Estado e aquelas muitas fugas de informação que essas sim deviam ser investigadas. Concordas também com o Pedro Cabrita? Concordo. Embora acho que, de facto, Miguel Sousa Tavares se excedeu um pouco, pelo menos por uma pessoa com notoriedade e a visibilidade que o seu comentário tem, ou seja, o Presidente da República é um palhaço que eu ouço aí na rua todos os dias. Na verdade, o que eu ouço sobre os políticos, chamar palhaço era quase elogioso. O Presidente da República pode investigar a malta toda, não é? Era quase... Olha, ele teve no Jamor, não é? Ontem, e eu estava com medo que ele levantasse ali autos de inquérito e dissesse ao Ministério Público para averiguar que a gente estava a chamar nomes a qualquer outro cidadão. Mas acho que, de facto, há aqui uma mesquinhez que valerá a pena. Onde é que o Presidente da República quer chegar com isto? Qual é a intenção? A intenção é, bom, e se Miguel Sousa Tavares for condenado no futuro, o que é que vai trazer de bom à própria Presidência da República? Um condicionamento... Sim, mas isso também nunca se pode condenar ou mandar investigar alguém só porque o que é de bom, senão também Não, é é porque assim. é de bom. Será que Aníbal Cavaco Silva sentiu-se mesmo afetado na sua honra? Eu acho mesmo que foi para tapar aquilo que foi a vergonha do Conselho de Estado da semana Eu passada. não acho que foi para tapar. Acho que há aqui uma mesquinhez. Acho que este Presidente da República faz isso. N vezes há aqui uma mesquinhez de vais contra mim, então eu vou até ao máximo do que Por posso. acaso acho que o Presidente nunca faz isso. Não O tem Presidente faz isso. O Presidente fez isso. Dá-me lá outros exemplos que o Presidente tenha feito uma coisa desse género. No discurso do ano passado contra José Sócrates, por exemplo, Também, este isso é uma Presidente questão faz... política, não é uma questão Não é uma questão política. O José Sócrates já não é Primeiro-Ministro há tanto tempo, por amor de Deus. É uma questão de mesquinhez. Ele fica guardado. Se fizeres contra mim, então eu vou e vou-te ali achincalhar e vou-te maçar a cabeça até ao máximo do que posso, até as coisas tomarem proporções que claramente não têm. E foi o que aconteceu aqui. Criou um caso. Foi quem criou este caso? Foi o Presidente da República. Porque aquelas declarações tinham passado. Sim, isso é verdade. Sem o Ministério Público a investigar, ou melhor, sem o Ministério Público a vir dizer que teve que levantar um auto de inquérito, aqui não tinham passado, hoje não estamos aqui a falar, meia dúzia de tipos tinham lido aquilo. Quem deu importância a Quem este deu caso importância a isto foi o Presidente da República. Foi ele que amplificou as palavras. O próprio Miguel Sousa Tavares, nos seus comentários de segunda-feira à noite, retratou-se e nem falou mais do caso. Portanto, não alimentou o caso e retratou-se. Portanto, eu acho que isto também vai morrer.
E depois, claro, agora já há campanhas na internet, gente com nariz de palhaço, Exato, gente já com cavaco. pessoas que até ofenderam o próprio Cavaco Silva no Facebook. Claro, agora está a pedi-la, gente com o BI, o NIF, a dizer, olha, está aqui, abre lá um inquérito, você é isto, isto, isto. E é muito pior que palhaço. E agora está mesmo a pedi-las. Acham que é uma coisa que vai terminar rapidamente ou acham que é uma coisa que vai continuar, seja com o Miguel Sousa Tavares ou com outros cronistas ou comentadores ou outras pessoas? Eu acho que lá está, continuamos a discutir coisas que não interessam. A TV portuguesa também é um problema que tal, porque já este fim de semana a população portuguesa teve que, entre aspas, podia mudar de canal, mas levar com programas como o Big Brother e umas cadelinhas a defecarem em pleno palco televisivo, e noutros canais pessoas conhecidas ou ditas conhecidas a mandarem mergulhos de não sei quantos metros. Eu acho que isto é um bocadinho, lá está, é o espelho da nação, e o Presidente da República vai atrás um bocadinho desta euforia, e colocar, investigar, acusar um comentador por responder a uma pergunta que tinha a ver realmente com um palhaço, dizendo e fazendo a analogia do palhaço com o Presidente da República, acho que lá está, é mesquinhez e assim não vamos a lado nenhum. Olha, é uma palhaçada. Passando para o Minuto Livre de hoje, é da autoria de Pedro Cabrita. Bem, o meu Minuto Livre desta semana vai para a relevância de um artigo escrito no New York Times, o jornal mais famoso do mundo, pelo Nobel da Economia Paul Krugman, intitulado Pesadelo em Portugal. Entre outras coisas, o reconhecido economista diz que as empresas familiares, que eram o coração da economia portuguesa, estão a afundar-se aos montes, e pergunta por que permitimos que este pesadelo esteja a acontecer de novo 3 gerações após a Grande Depressão. Reconhece ainda que Portugal pode ter tido más políticas económicas no passado, mas como é que é possível lidar com este problema, condenando ao desemprego milhares de pessoas que têm vontade de trabalhar? Eu junto a isto as palavras de Manuela Ferreira Leite, a nossa Dama de Ferro, que num jantar a semana passada vem dizer que numa reunião que tivesse com a Troika, no mínimo iria gritar, e para finalizar ainda falo do pai do Primeiro-Ministro, que diz claramente que o filho está farto de ser Primeiro-Ministro e que ele próprio fará uma festa quando ele sair. O que eu pergunto é, o que é que nós precisamos mais para mudar de rumo? Este foi a nossa edição de Olhar de Lince. Para a semana podem ouvir também novos temas e novos programas. Podem também enviar as vossas questões, as vossas dúvidas para olhardelince.fm@gmail.com. Da minha parte, Filipe Carvalho, da parte dos Pedro Cabrita e Pedro Filipe, tenham uma boa tarde.